Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concedeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Querido irmão, querida irmã, o evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 17. Ouçamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadbe. Aminadbe gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boz, cuja mãe era Raabe. Boz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manases. Manases gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo da Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoa os nossos pecados. Assim seja. Prezado irmão, prezada irmã, então esse evangelho que foi escrito ali entre os anos 70, 80, né, depois aí da morte e ressurreição do Senhor. Então calcula-se aí que Jesus então viveu 33 anos. Aos 30 ele inicia então a sua missão, a sua vida pública, e por 3 anos constitui ali, né, os discípulos, vai formando, vai então peregrinando pelas terras de Israel, pelas vilas, cidades, e ali então promovendo o reino de Deus, formando discípulos, e assume dessa forma então a missão de Salvador.
E nós temos aí então Mateus, né, que vem colocar, né, essa genealogia de Jesus com tantos nomes, com tantas gerações, e para mostrar então que Jesus é filho de Deus, filho de Adão, né, então faz parte do povo judeu. E porque nessa época havia muitas contradições, algumas pessoas falavam que Jesus era apenas um homem comum, outros, né, acreditavam apenas em Jesus como Deus, mas descartavam a sua humanidade. E aqui então Mateus faz a sua catequese mostrando que Jesus possui as duas naturezas, a humana e a divina. Nossa, padre, que complicação! Pois é, Jesus possui as duas naturezas segundo a nossa fé cristã católica, formulada então a partir desses escritos do Novo Testamento. Jesus era verdadeiro homem e também verdadeiro Deus, como nós professamos a nossa fé. E dessa forma, o texto de Mateus, colocado já no início, ele já vem então para combater aquela ideia que se tinha de que Jesus era apenas um judeu qualquer e um profeta, né? Mais um profeta no meio de tantos. E para mostrar então que Jesus não era judeu realmente, era da descendência de Davi, era fruto então da promessa que os profetas do Antigo Testamento haviam dado, então, que da descendência de Davi surgiria um novo rei que governaria, né, eternamente o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Deus, tá bom? Então aí nós temos, né, que aí essa questão então da genealogia com relação ao povo de Deus é uma questão mais teológica, né, e Jesus então não é muito aceito entre os judeus, né, com a maioria dos judeus, com relação então à sua divindade e muito menos, né, com a sua divindade. Então dessa forma Jesus é colocado então entre a estirpe de Davi, entre a descendência de Davi, mostrando então que ele é filho de Deus, então possui a sua natureza divina, e também quando coloca ali como filho de Maria, ele ressalta então que Jesus também é homem, né? Jesus então é um ser humano, ele tem uma história, ele, né, participou então da história, da cultura do seu povo, e dessa forma então foi, né, também suscetível a toda a lei e a todo o mandamento que Deus pede através do cumprimento da vontade do Pai, né, nos 10 mandamentos. Então mostra que Jesus foi um homem comum e ao mesmo tempo um homem especial, né, um filho de Deus. Ele então tem a sua natureza divina. E como que se dá essa prova da natureza divina de Jesus? Ele coloca ali então na última geração, né, que Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual então nasceu Jesus, chamado o Cristo, né? Que o Cristo então não é o sobrenome de Jesus, né? Seria então a função de Jesus, né? O ungido de Deus, mostrando então que ele era o Messias, ungido. O Cristo significa ungido. Então ele era verdadeiro rei, ele era descendente então da família davídica, e por isso então era herdeiro do trono de Israel. Assim mostra então, prova-se essa natureza humana e também a natureza divina, porque o evangelista, assim como os demais apóstolos, não falam que Jesus então era fruto, né, da união de José e Maria, né, mas sim, como nós vamos ver depois, mais para frente, vocês forem ler, né, o capítulo, os versículos seguintes de Mateus, você vai ver lá que o anjo aparece, anuncia então a Maria, né, isso é mais em Lucas, mas também Mateus, né, coloca ali que o anjo aparece para José e fala assim: aceite Maria como sua esposa e aceite também a criança como seu filho. Então por isso que a gente, na nossa fé cristã católica, falamos que José é o pai adotivo de Jesus, e mostrando então que Jesus é filho, né, de uma graça especial do Pai na ação do Espírito Santo. E ali então promove, né, a gente percebe aqui então o primeiro argumento para dizer sobre a virgindade de Maria, né? Então Maria, ela, né, se mantém pela nossa fé, o nosso dogma de fé, ela é virgem antes, durante e depois do parto. E comprovado então aí por essas escrituras, que fazem então com que realce, né, essa divindade de Jesus, e prova então que Jesus é o Messias, tá bom?
complicado, né? Mas outro dia a gente explica com mais calma, porque nós temos o nosso tempo aqui, então a gente não pode. Então estou fazendo um resumão do resumo, tá bom? Então que nós possamos compreender cada vez mais, pela autenticidade da nossa fé, aquilo que também existe no argumento bíblico, para mostrar então para vocês que Jesus possui as duas naturezas, divina e também humana, para combater as heresias que existiam na época, daqueles que apenas acreditavam em Jesus como homem e outros que acreditavam em Jesus apenas como Deus. E ali então Mateus une, né? Não, Jesus então, ele é homem e também é Deus. Então ele possui as duas naturezas, a humana e a divina. Nasceu também fruto da carne do ventre de Maria, mas por obra divina do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor Deus de amor e de bondade, dá-nos cada vez mais a paz em nosso coração e também compreender cada vez mais os mistérios da atuação do seu amor sobre nós, a fim de que possamos também pronunciar a todos que Jesus é o Senhor, o Cristo de Deus, aquele que veio salvar a humanidade de todos os seus tormentos, de todos os seus sofrimentos e dar a nós a libertação de todo o mal. Que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, dê a eles a saúde, a proteção e o amparo necessário, para que possam então sentir-se aliviados em seus tormentos, a fraqueza do seu corpo e também restituídos em sua saúde. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos, fiquemos em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.